Louvado e exaltado para todos sempre é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, mais uma vez aqui nessa manhã de quarta-feira, 1º de fevereiro, início de mês, já consagrando ao Senhor mais um mês, que Ele continue a nos erguer, a nos sustentar todos os dias, nos dando ânimo, força, vigor, fé e obediência. Porque fé e obediência caminham juntos, irmãos. Não podemos dizer que temos fé e não obedecemos o que está escrito. É necessário crer, mas é necessário também obedecer. Amém? Glória a Deus. Desejo a você que já está me ouvindo um dia cheio da graça, da gloriosa paz do Senhor. Invada tua alma, tua mente, teu coração, toda a sua parentela. Seja envolvido neste momento com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Deus seja sempre louvado, Deus seja sempre enaltecido, a Ele toda honra, a Ele toda glória. Nesta manhã, irmão, nós vamos falar de um homem que agiu por fé e por obediência, mas antes ele errou, antes ele falhou. Por quê? Felizmente, irmão, o ser humano tem essa tendência desde o pecado de Adão, de querer fazer do seu jeito, de se precipitar, de não esperar o tempo de Deus, e por isso, muitas das vezes, padecemos até entender que devemos obedecer simplesmente à voz de Deus, que devemos simplesmente descansar nas promessas de Deus e fazer conforme está escrito. Depois que ele entende tudo isso, ele é abençoado. A promessa de Deus, irmão, sobre a vida de Abraão era que da esposa dele sairia reis, nações, povos ali, através do filho que o próprio Deus daria à sua esposa. Que ele ia multiplicar a semente através da vida deles. Amém? Daquele casal. Abra sua Bíblia, irmãos. Eu estou abreviando ao máximo por conta do tempo. Amém? Mas olha o que acontece. Deus dá esse filho para ele. E engraçado que quando Deus faz a promessa, irmãos, eles não acreditam. Porque assim, eles olham para o seu corpo já envelhecido, que não tem mais como, só que, repito, irmãos, não cabe a nós entendermos o que vai acontecer, o que Deus irá fazer, como Ele vai fazer, de que forma. Não cabe a nós querer entender, irmãos, as coisas de Deus. A obra de Deus das nossas vidas é algo, irmãos, misterioso, que muitas das vezes não conseguimos entender, mas não cabe a nenhum de nós entendermos, mas se obedecer. Ele falou que vai fazer, amém, eu creio. Senhor, me ajuda a acreditar, me ajuda a obedecer, me ajuda a viver por fé e não por vista. E Deus vai se agradar, irmãos, porque nós estamos agindo com verdade, com sinceridade. Só que depois que acontece que ele tem esse filho, que ele vê Deus cumprir a promessa, agora ele estava com fé, agora ele estava agindo não mais por os seus impulsos, ele agora estava acreditando de fato, verdadeiramente, em todas as palavras que Deus mandava ele fazer. Ele agora estava obediente, estava agindo por fé e por obediência. E quando agimos por fé e por obediência, Deus também age, Deus também derrama graça, Deus também, irmãos, abençoa tremendamente as nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis 22. Nós vamos ler Gênesis 22, capítulo 1. Não, Gênesis capítulo 22, irmãos. Versículo 1 em diante está escrito assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha que prova, irmãos. Mas Abraão agora está com tanta fé, está crendo tanto, porque assim, eu não podia gerar, eu não tinha possibilidade, olhando para dentro de mim mesmo, eu não tinha possibilidade nenhuma de ter filho mais. Se ele me deu, agora ele está pedindo, quem sou eu? Irmãos, olhando humanamente, nós ficamos sem entender. Só que, ao mesmo tempo, e a promessa? Ele disse que daria um filho, que da minha esposa sairia reis, nações. Ele ia multiplicar, a promessa era de multiplicação, irmão, na vida deste casal. E agora ele está me pedindo.
Outra coisa, irmãos, a Bíblia vai nos dizer em Levítico 18, 21, da tua semente não darás para passar pelo fogo, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Era abominável, irmão, sacrifício de pessoas. Você não vai ver na Bíblia Deus abençoando nenhum sacrifício de pessoas. Muito pelo contrário, Deus abominava esse tipo de sacrifício. Então, Abraão, logicamente que ele sabia dos preceitos da palavra de Deus. Logicamente que ele entendeu alguma coisa, ele vai fazer. Eu sei que aqui é uma prova. Ele está aqui, sabe, tentando me mostrar algo. Então, os processos que Deus nos permite passar, irmãos, é para sempre nos ensinar algo. Nós, muitas das vezes, temos dificuldade de entender, mas o melhor, irmãos, é se agarrar à palavra de Deus. O melhor, irmãos, é descansar nas promessas do Senhor, acreditar piamente no que está escrito, e Deus assim vai agir. E ele não discute com o Senhor. E quem é doido? Misericórdia, discute com o Senhor. Como é que o Senhor me dá o meu filho agora? Pede? Não, ele vai fazer conforme está escrito, irmãos. Eu vou me adiantar ao máximo aqui, tentar resumir essa história que acontece agora da fé de Abraão e a obediência dele. No 6 agora, 22, ainda de Gênesis 22, no 6 em diante está escrito assim: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Olha que coisa tremenda, irmãos. Aqui já estava o nosso próprio Deus agindo aqui. Já, irmãos, mostrando para cada um de nós que ele daria o seu Filho amado, Jesus Cristo, seu Filho único, para morrer por cada um de nós. Como está registrado em João, irmãos, 3, no 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele é seu Filho único também ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Todos aqueles, irmãos, que acreditassem no poder de Deus, no ministério de Jesus, na palavra de Deus, acreditassem, eles eram salvos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê, lembra, irmãos, tem que crer nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é necessário crer, para poder então ser salvo, para poder então não perecer. O que acontece aqui, o que está acontecendo aqui, irmão, Deus, ele provê aquilo que os nossos olhos não conseguem entender. O próprio Cordeiro, irmãos, era apontando também para Jesus Cristo, o Cordeiro que vinha tirar o pecado do mundo, que veio salvar a humanidade. Tinha que ser alguém puro como o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, olha, irmãos, que coisa tremenda que Deus verdadeiramente provê. Ele passa por esse processo aqui, irmãos, já para fazer conforme Deus mandou ele fazer, mas ele lá no íntimo, no coração dele, ele entendia muito bem que Deus ele ia fazer alguma coisa, porque agora ele não estava mais vivendo por à vista, mas estava vivendo por fé, estava vivendo por obediência. Ele lembrava muito bem da promessa, é tanto que ele declara que Deus proverá. E conforme você declarar, conforme você acreditar, Deus vai fazer. O nosso Deus é lindo, irmãos. Ele trabalha de maneira diferente. Deus não é, irmãos, homem para mentir. A Bíblia vai nos dizer em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Jamais, irmãos. Deus vai dizer algo e vai agora não cumprir o que falou, não vai confirmar o que falou. Não, irmãos. Conforme ele falou, ele confirma. Conforme ele disse, ele faz.
Pois ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele age conforme ele determinou. Só que muitas das vezes ele permite, irmão, situações adversas somente para mostrar para cada um de nós. Para ele não, porque ele sabe verdadeiramente quem sou eu, quem é você que me ouve. Qual é a nossa intenção, o que nós estamos realmente fazendo para ele. Se é espírito ou se é em verdade. Ele sabe. O bom é esse, irmãos. Ninguém consegue enganá-lo. Ele sabe verdadeiramente quem somos. E Abraão aqui estava entendendo justamente, irmãos, ele estava agora vivendo pela palavra, ele não estava mais vivendo pelo que ele pensava ou pelo que ele achava, nem mais por o que a esposa dizia. Ele é tanto que ele saiu caladinho, porque ele sabia que a esposa dele não ia concordar, irmãos. Olha que coisa tremenda. E quando ele vai, irmãos, para oferecer o seu filho, mas ele vai na fé, ele sabe que Deus vai agir, ele sabe que Deus vai fazer alguma coisa, irmãos, porque ele lembra da promessa. Gênesis 22 ainda, irmãos, no 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não te faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que o cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Deus, ele provê, irmãos. Deus, ele age. Deus, ele faz. Basta que nós venhamos acreditar na palavra dele. Basta que nós venhamos acreditar nas promessas dele. Ele age. E esse cordeiro simboliza Jesus, irmãos, que veio para nos libertar, veio para salvar todos aqueles que creem, que obedecem à sua palavra. Olha que coisa tremenda, o nosso Deus, ele é fiel, irmão, para cumprir com a palavra dele. Então basta você crer e obedecer, não vale só você dizer eu creio, eu acredito na Bíblia e não obedecer, não funciona, irmãos, temos que obedecer. Olha, irmãos, o que Deus continua dizendo aqui, no 14, chamou Abraão, o nome daquele lugar, o Senhor proverá, oh glória, porque Deus provê, irmãos, no improvável, no momento difícil, no momento que você não olha para um lado e para o outro, não vê saída, profetiza, porque Deus irá agir conforme a tua declaração, conforme a tua fé, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, não negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, grandissimamente, eita glória, grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e então a tua semente será bendita todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, irmãos, é obedecendo a voz de Deus que Deus multiplica o que falta na nossa vida, seja em qual área for. Deus é Deus de multiplicação. Nós fazemos parte, irmãos, desta nação, fazemos parte, irmão, deste povo, porque Abraão creu, obedeceu a voz de Deus. Olha a importância de obedecer, irmãos. Só temos a ganhar, só temos, irmãos, a ser abençoado por Deus. Deus, ela abençoa em todas as áreas. Basta que nós acreditamos e não ficamos só no crer, mas obedecer. Vai e faz, irmãos, o que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Vai, contempla, irmãos, Deus agir, profetize e acredite. Ele acreditou, irmãos, agora ele estava acreditando na palavra de Deus, não estava mais vivendo por aquilo que ele estava vendo, mas ele estava acreditando
simplesmente no que Deus era capaz de fazer, porque ele sentiu Deus agir. Ele não poderia ter filhos verdadeiramente, olhando humanamente falando. Deus me deu, então se Deus me deu, agora me pede, e agora? Eu preciso simplesmente obedecer, e eu sei que Deus vai prover. Eu não sei o que vai acontecer, agora que Deus vai prover alguma coisa na minha vida, vai. Pronto, irmãos, acredita na palavra de Deus e ponto final, e tudo vai dar certo. Acredite de verdade que Deus ele vai prover, seja o que for que está faltando na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, oremos ao Senhor. Vale a pena obedecer, irmãos, vale a pena obedecer. Oremos ao Senhor. Pai santo, Pai querido, Pai amado, obrigada, meu Deus, pelos teus ensinamentos. Deus, perdoa as minhas falhas, os meus erros. Meu Deus, me ajuda a viver por fé e não por vista, não aquilo que nos apresenta diante dos nossos olhos. Nos ajuda a obedecer, Pai, a tua palavra, toda ela como está escrita. Deus fiel, Deus bendito, tem misericórdia de nós e nos ensina, nos instrui, meu Pai, a ser dependente, totalmente dependente de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro assim, meu Pai, porque eu creio nas Tuas promessas, eu creio, meu Pai, porque eu já provei também da Tua glória, já provei também, meu Deus, o que o Senhor tem feito sobre a minha vida. Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Continua, meu Pai, comigo, meu Pai, em todo o tempo, continua a me sustentar, continua a me erguer todos os dias, continua me dando força, Pai, porque eu sei que sozinho eu caio, eu sei que sozinho eu não consigo, mas somente com a Tua ajuda. Eu peço, meu Deus, ser conosco, meu Deus, ser com cada líder, Pai, cada liderança, meu Deus, possa ser conduzido por Ti. Deus, abençoa os ministérios, abençoa esta nação, Brasil, as outras nações também. Tenha misericórdia, coloca fé, temor, obediência, Pai, reverência para com a Tua palavra. Eu, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço. Encerrando e acreditando, Pai, que o Senhor é conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Eu tenho outra oportunidade, se Deus permitir.